Okay, so last hour we had an overview of the battles of Heraclea and Asculum. Então, na última hora, a gente esteve falando um pouco das batalhas de Heraclea e Asculum. No, I'm speaking English. Today I'll have, I intend to speak about Raphia, Panium and Beneventum. E hoje estou querendo falar das batalhas de Ráfia, Panium e Beneventum. But before I talk about Raphia, I would like to repeat a comment Mas antes de eu falar de Ráfia, eu gostaria de repetir um comentário. that the Battle of Raphia is part of a series of battles Que a batalha de Ráfia é parte de uma série de batalhas. all of them are in regard to this piece of land here. Todas elas em relação com esse pedaço de terra ali. I try to redraw it a little bit more accurate. Eu vou tentar desenhar o mais acurado possível, ou preciso. I guess it's changed a little bit. Its size over the centuries, but this is clearly Syria. Talvez o tamanho desse lugar tenha mudado através dos anos, mas isso aí é Celecíria. You recognize beyond is Judea. E vocês conseguem reconhecer que mais lá embaixo encontramos Judeia. And these battles in Raphia and Panium E essas batalhas de Ráfia e Panium are just two of list of very important battles in history over Celesyria. são só duas de muitas batalhas importantes que foram lutadas por Celecíria. The fight over Celesyria starts after Alexander the Great dies. As lutas por conquistar Celecíria começaram depois da morte de Alexandre. When he dies, his kingdom is divided amongst his generals. Quando ele morreu, o seu reino foi dividido entre os seus generais, The diadoques. os diádocos. So in this, after the death of Alexander, immediately the diadoques were very many. Então, justo depois da morte de Alexandre, os diádocos eram muitos. And there are two treaties or two meetings where they divide the empire. E houveram dois momentos, dois tratados, onde esses generais dividiram o reino. And this is the last meeting the generals had to decide who receives what. E esse aqui foi o último encontro onde eles fizeram aquele tratado falando que general ficaria com o quê. The treaty or the meeting of three paradisos. Esse encontro se chama Triparadeisos. And this little piece of land of Celesyria was given to a general with the name of Laomedon. Houve uma pequena parte da Celecíria que foi dada para um general chamado Laomedon. Laomedon, he was a general, or he was a prince in the time of Alexander's father. Laomedon foi um príncipe no tempo do pai de Alexandre. And most of them were killed. E a maioria deles foi matado. Some of them by Alexander himself, Alguns desses príncipes foram matados pelo Alexandre mesmo, because it was thought that they might have something to do with the death of Philip II. porque se achava que alguns deles tinham algo a ver com a morte de Felipe II. So, but Laomedon he was not killed. Instead of this, he was serving at Alexander's side. Então, Laomedon não foi matado, mas ele serviu ou trabalhou para Alexandre. And since he spoke Persian, he was important when Alexander invaded Persia. E como ele era persa, ele foi bem importante para a administração de Alexandre. And he received Celesyria. Ele foi o que recebeu Celecíria. But soon after this, next year, Mas logo depois, no ano 320,
Ptolemy, Ptolomeu, he wants to have this piece of land. ele queria ter esse troço, pedaço de terra. And Laomedon doesn't want to sell it. He wants to buy it. He doesn't want to sell it. É, Ptolemaeus wants to buy it from Laomedon, but he does not accept the offer. Então, Ptolomaios, ele quer comprar Seleucíria, mas Laomedon, ele não quer vender. Laomedonte? Laomedonte, ele não quer vender Seleucíria. So Ptolemaeus, he sends the general Nicanor to conquer Celesyria, and he conquers it. Então, Ptolomaios enviou o seu general Nicanor para conquistar a Seleucíria e a conquistou. I understand that 318 when Ptolemaeus he occupies Celesyria. Eu entendo que no ano 318 é quando Ptolomaios ele ocupa a Seleucíria. Okay, then there is a battle. That's the Battle of Gaza. Depois temos a Batalha de Gaza. The Battle of Gaza. The Battle of Gaza is a battle between Demetrius A Batalha de Gaza é uma batalha que foi entre Demétrio, the Demetrius that you know, esse é aquele Demétrio que vocês conhecem, the son of Antigonus Monophthalmus, o filho de Antígono Monoftalmos, contra or versus Ptolemaeus and Seleucus. versus Ptolemaios e Seleuco. But Ptolemaeus and Seleucus, they win. Mas Ptolemaios e Seleuco eles ganham. So Ptolemaeus continues to occupy Celesyria. Assim que Ptolemaios continuou ocupando a Seleucíria. But then comes Antigonus, Depois vem Antígono. and I don't know the date, Não conheço a data. and he occupies Celesyria. E ele ocupa então a Seleucíria. There was no specific battle. It was Ptolemaeus was not there, something like that, and he just goes and he takes it, claims it again for him. Não a conquistou em batalha. Não sei muito bem o que acontece, mas o Ptolemaios ele não estava ali e então o Antígono só pegou isso para ele. 10 years later, 10 anos depois, Ptolemaeus didn't forget this little precious piece of land. Ptolemaios não esqueceu desse troço de terra que foi tirado dele. And he will, in the alliance, he goes into this alliance against Antigonus, Então ele entra nessa aliança em contra de Antígono and then he takes advantage of the situation. He takes again Celesyria. e aproveita essa ocasião e toma controle da Seleucíria outra vez. Eu mesmo coloquei. Português, Ptolemaio. Estamos falando de Ptolomeu, né? Estou chamando ele Ptolemaios, mas é Ptolomeu aquele que todos conhecem. Hã? Que significa que Ptolomeu faz uma aliança? Uh-huh. Uma aliança Ok. com quem? This is the alliance that you know. Essa aqui é a aliança que você conhece. Ptolemaios, Seleucus, Ptolomeu, Seleuco, Lysimachus, Lisímaco Cassander e Cassandro against Antigonus. versus Antígono. Okay, you have this here just previous to the battle of Ipsos. E esse ano aqui é justo o ano anterior da Batalha de Ipso. So then it's the battle of Ipsos. Logo, temos a batalha de Ipso. And remember that in the battle, these participated, but Ptolemaeus he did not arrive. E vocês lembram que nessa batalha, esses três aqui marcados, eles participaram na batalha, mas não Ptolomeu. And Seleucus he receives Celesyria as his payment. E é Seleuco o que recebe a Seleucíria como pago, o pagamento. But Ptolemaeus goes there to claim his land. Mas o Ptolomeu, ele foi lá e
reclamou para si a Seleucídia. And Seleucus, he says, okay, I leave it to you because I owe you something. E o que Ptolomeu faz, o que Seleuco fez foi deixar ele pegar porque ele tinha uma dívida com o Ptolomeu. Yes. Você poderia repetir essa sentença? Ptolemaeus goes to Cilicia to claim that this piece of land is his. Ptolomeu ou Seleuco? Ptolemaeus. Okay. Ptolomeu vai para a Seleucídia a reclamar que essa terra é dele. But it had been given to Seleucus Mas já tinha sido dada a Seleuco as his payment for the participation in the Battle of Ipsos. como sendo o pagamento por sua participação na Batalha de Ipso. But when they meet, Mas quando eles se encontram, then Seleucus says, okay, I leave it to you o que Seleuco faz é falar, te vou deixar, because I owe you something. porque eu tenho uma dívida com você. And you might remember that Ptolemaeus had helped that Seleucus was on the throne of Babylon. E vocês lembrarão que Ptolomeu... que Seleuco estava no trono? Yes, Seleucus was on the throne of Babylon because of the help of Ptolemaeus. E eles lembram que o Seleuco estava no trono de Babilônia pela ajuda de Ptolomeu. You remember that Seleucus fled and then he found some place to hide in Egypt, and then Ptolemaeus helped him for a while, etc. Vocês lembram que ele fuge da Babilônia e ele encontrou ajuda, lugar para estar no Egito com Ptolomeu. Okay, but even if he said, okay, he accepted that Ptolemaeus claims it, Então, mesmo que o Seleuco aceita que Ptolomeu pegue essa terra, his Seleucídia, sons and grandsons and so forth would not accept this because they said, this is actually ours, our Os- piece of land. os filhos dele e os netos não aceitaram mais que essa terra fosse de Ptolomeu e não deles. So then we have now a long history, and this is the beginning of these Syrian wars. Então, de aqui para frente, temos o começo de uma longa história das batalhas que são chamadas as guerras sírias. The Syrian wars, they go from, let me see, As guerras sírias vão de they go for a very long while. Let me just quickly find it. elas duraram muito tempo. Deixa-me achar. Okay, 274. Até o ano? Until 274? Elas acontecem até o ano No. They 274. begin 274. Não, as guerras sírias começaram no ano 274 and they end only 168 before E- Christ. terminaram no ano 168 a.C. So you have roughly 100 years of war only over this area, piece of land. Assim que houve pelo mínimo uns 100 anos de guerra só pela esse troço de terra, a Seleucídia. So and within these wars are many of those stories that we know from prophecy. E é nessa história aí onde nós conhecemos essas histórias proféticas que a gente já conhece. You have in the Third Syrian War. Temos na terceira guerra síria. So now I'm going to go into a little bit into detail of these wars. You are going, you are not. I'm going. Eu vou entrar em detalhe, ou em algum detalhe, numa dessas batalhas aqui. So this is this Third Syrian War. Essa aqui seria a terceira guerra síria. Syrian War 1, 2, 3. Foi lutada nesse tempo. Aí seria Guerra Síria 3. You might remember that Ptolemaeus III, Evergetes, Vocês lembram que o Ptolomeu III, Evergetes, he went to Babylon. He conquered everything up to Babylon. ele conquista tudo até a Babilônia. We have, in the context of Daniel 11, we have seen this story. No conceito de Daniel 11, já temos ouvido essa história. So he went here and
got up to Babylon. Ele vem de aqui, do Egito, e chega até a Babilônia. And if I remember, he also conquers the capital, which is some capital, I think it's like here, of the Seleucid Empire. Yes. Então, se eu lembro bem, ele até conquista a capital do reino Seleucida, mais em cima da Selecíria. Okay. In the next war, Então, na próxima guerra, I think this is the Syrian war number 4. eu diria que essa seria a quarta guerra síria. Antiochus, Antíoco, the third. Antíoco III. This is the famous one. Esse é o famoso Antíoco III. This is he is famous because he was the one who was battling in Raphia in Panium. Ele é famoso porque ele foi que lutou nas batalhas de Rafa e Pânion. Okay, so you know this guy. Assim que vocês conhecem essa pessoa aí. Antiochus. Antíocos III. Yes. O Antíoco Magno III. Antiochus the Great or Antiocho Magno. Antíoco Terceiro. Magno III. Okay. So he tries to recover Cilicia, Então, o que ele tenta é recuperar a Selecíria, but he's not able. mas não consegue. So it's interesting for me to see because we have seen these battles, we have seen these fights between King of the South and King of the North all the Então, time. Foi interessante para mim, porque nós conhecemos e temos estudado essa história de Daniel 11, o rei do sul contra o rei do norte, uma e outra vez. But when you look a little bit deeper into this history, you see why are they fighting against each other? Mas quando você olha um pouco mais profundamente nessa história, você se pergunta o que é que eles estão lutando por. And they're basically fighting only the whole time over this little piece of land. E parece que quase todo o tempo eles estão lutando por esse troço de terra aí, a Selecíria. And if you compare this history of fighting over a piece of land with the history of this prophetic overview Sister Tess is giving us, E se você compara essas batalhas aqui, todas feitas por só esse troço de terra, e o traz para aquele ensino de batalhas que já conhecemos da irmã Tess, how would you não entendi. Aquele pedaço de terra, describe this? What's going on here? como What are they fighting for? então você descreveria que eles estão lutando aqui por esse pedaço de terra? I hear it. Okay, spheres of influence. Esferas right? de influência. Nothing very difficult to see. Spheres of influence. They want to have the influence in this piece of the world. Não é tão difícil então entender que eles estão lutando pelas esferas de influência nesse lugar aí, esse pedaço de And terra. if you remember, you might remember from previous presentations the Yalta, how you call it, the Yalta Pact. Então, eu não sei se vocês lembram aqueles estudos onde falam o Tratado de Yalta, Or the Yalta Conference, ou a Conferência de Yalta, where the winners of the Second World War divided the world amongst them. onde os ganhadores da Segunda Guerra Mundial dividiram o mundo, basicamente. And later then Russia said, you promised this to us and now you are not keeping with what you have promised. E depois a Rússia falou para eles, vocês me prometeram esse pedaço de terra aqui e vocês não estão cumprindo com o tratado. And this was the whole issue all the time during the whole World War, whole Cold War. E esse foi o assunto de toda a Guerra Fria. Likewise, here we have a similar situation Ao mesmo tempo, conseguimos ver isso aqui, a mesma situação. because Ptolemaeus, he claims the land that is not his. Ptolomeu está reclamando uma terra que não pertence a ele, But he has some arguments why he would say, yes, this is my land. mas ele tem alguns argumentos que ele consegue botar para falar, é minha, essa terra é minha. I took it from Laomedon.
E eu peguei essa terra de Laomedon, de Laomedonte. But the other side, the Seleucids, they would say, Mas o outro lado, os Seleucidas, eles falariam, it's ours é nossa, na verdade. because it was given us because we have participated here in the Battle of Ipsos, and it was our payment. Porque nos foi dada aquela vez quando lutamos a batalha de Ipso, esse foi o pagamento que nós recebemos. The payment that was not given us. It was promised but was not given to É us. aquele pagamento que nos foi prometido, mas nunca o recebemos. So this is the motivation for these hundred of years of war. Então, essas seriam as motivações dessa guerra de 100 anos. Yes? Microfone, por favor. Tá aí. Eu quero saber quando foi que Ptolomeu perdeu aquela terra de Seleucídia para eles poder dar essa terra como pagamento a Seleuco. So I would like to know, when was it that Seleucus lost this piece of land? Seleucus never lost it. He never had it. Na verdade, Seleuco nunca a perdeu. Ele, na verdade, nunca teve. But after the division of the empire, Mas depois da divisão do império, based on the conference they had here at the Paradisos, baseados nessa reunião, um encontro de Triparadeisos, now it didn't have an owner anymore. eh, There was no owner esse pedaço de terra não tinha nenhum dono, because it was of where's the name again? Laomedon. porque essa terra era de Laomedonte. And after the war with Ptolemaios, Laomedon was gone. E depois dessa batalha com Laomedonte, ele vai embora e fica Ptolomeu. Okay, so there was no owner if you stick to the decision they had taken all together here at this conference. Então, se você respeita aquele tratado primeiro que foi feito aí, essa terra, na verdade, não tinha dono. So it's a piece of land that you can give to anyone, actually, if you agree together. Era um pedaço de terra que você poderia dar a qualquer, sempre quando vocês tivessem esse acordo. And I guess that at Ipsos, if Ptolemy would have been there, he would have argued, he would have tried to get it, and he would have gotten it, probably. E eu acho que se o Ptolomeu tivesse lutado na batalha de Ipso, ele tivesse reclamado e até obtido esse pedaço de terra. But since he didn't show up, he had not a good right to claim anything. Mas como ele não Ok. apareceu, ele não foi à batalha de Ipso, ele não tinha esse direito. E não foi dado esse direito. And you can also say, okay, it was actually in the hand of Antigonus, Então você depois poderia falar, não, mas na verdade isso aí, a Seleucídia estava nas mãos de Antígono. and since Antigonus had been defeated, E como Antígono foi derrotado, so let's divide his land. então All right? vamos lá, vamos dividir a terra dele, Okay, so o território. we'll continue here a little bit. Então vamos continuar um pouco mais. We'll come into now in history very, very quickly. Estamos já chegando a nossa história rapidamente. And Antiochus, he continues to try to get this piece of land. Então Antígono III, ele continua tentando obter esse pedaço de terra. In 219, he finally gets it. E no ano 219, finalmente ele obtém. Okay. I didn't understand history in detail here. It's a little bit complicated. Has lots to do with diplomacy. Eu não entendi muito bem essa história aí em muito detalhe, porque tem muito a ver com diplomacia e coisas assim. I think there was also some betrayal from the people that were who were ruling Cilicia in behalf of the Ptolemies. Acho que houve uma classe de traição pelas pessoas que moravam aí em contra dos seus governantes a favor de Ptolomeu. But this eventually led to the Battle of Raphia. Mas todo esse problema aqui finalmente nos leva à Batalha de Ráfia. Okay, this is where we are there, and this is what we will have a look at. E é aí onde nós nos encontramos agora. É o que vamos dar uma olhada nessa hora. But still in continuation of this fight,
a couple of years later, we have the Battle of Panium. Continuando com essas lutas, pouco depois temos a Batalha de Panion. You know that Raphia was won by Ptolemy. Was what? Won. Vocês sabem que essa batalha a ganhou Ptolomeu, a da So Ráfia. he has Cilicia once again. Assim que ele recupera a Celecíria uma vez mais. But here you have this huge and final battle and victory of Antiochus. Mas aqui você tem aquela batalha grande onde Antíoco finalmente ganha esse território. Antíoco III. And he is the last one of the Greek who can claim it his land. E ele aí é o último dos gregos que consegue reclamar essa terra como sua. But why did this story end here with Mas- this battle? Por que a história termina aqui nessa batalha? Why did they not continue to fight? Why did not Ptolemy again come against it and again Antiochus and so forth and so Porque forth? as lutas não continuam pela esse pedaço de terra, porque se detém aí, porque não tem mais Ptolomeu voltando para recuperar e depois ele recuperando de novo. Do you think that Egypt, Ptolemy's, they just accepted, okay, let's forget it? Vocês acham que o que aconteceu é que os egípcios, o reino ptolemaico simplesmente falou, vamos deixar que eles peguem essa terra e deixem assim. Joachim, Irmão Joaquim, what happens in history? o que aconteceu nessa história? Someone an idea? Alguma pessoa tem Não. alguma ideia? Matthias? Rome comes into history, Roma chega na história. okay? So Rome basically settles the fight. É, Yes. Então, Roma, ela para essas batalhas. And Rome basically claims it his. Rome claims it. Basicamente, a Roma reclama isso como dela. And this is tied to the year 166, E isso nos conecta com o ano 166, when there is an envoy, he's, how you call him, ambassador sent from Rome. onde você tem aquele embaixador enviado de Roma. And I think he's only known because of what he did here. E eu acho que ele é só conhecido por aquilo que ele fez aí. Gaius Popilius Embaixador Gaius Pupilius Laenas. Laenas. So you have like Egypt here, Então, nós teríamos o Egito aqui, and then you have here, what is it, Cyprus, aqui teríamos a Chipre and Antiochus. e Antíoco. He had been victorious over. Now he had invaded and conquered Alexandria, Ele tinha invadido e conquistado a Alexandria. he had taken the king of the Ptolemies. It was Ptolemy. What did I write this down? Ele 168. Ele tinha pego o rei de Ptolomeu aí no ano Ptolemy the fifth. chamado Ptolomeu o quinto. Ptolomeu quinto? I think it was the fifth or the sixth. O Ptolomeu Something like quinto that. ou sexto? The sixth. Ptolomeu sexto. He had taken him captive. Ele pegou ele cativo. So we don't know very much about this history because for us this fight ends in Panium. Então, nós não conhecemos muito dessa história aí depois, porque para nós as lutas terminaram aí em Panion. But the wars continued. Mas sim continuou uma coisa. And this is why we have 168 of the end of the Syrian war. E é isso que nós encontramos no ano 168, This is when Ptolemy is captured. quando encontramos a esse Ptolomeu sendo capturado, But Antiochus doesn't kill him mas o Antíoco não o mata, because he doesn't want to have problems with Rome. porque ele não quer ter problemas com Roma. So he leaves him alive, but he's like a puppet king. Então, eles deixam a esse Ptolomeu vivo, mas ele vira sendo um rei marionete? Um rei marionete. Okay, and then he
I think he goes to Cyprus. É, Antiochus goes to Cyprus with his troops, depois, o Antíoco III, ele vai para Chipre and then before he gets there, he meets the Romans com suas tropas. E antes dele chegar aí, ele tem um encontro com Roma, with this man. com esse homem aqui, Gaius Popilius. And this man says, if you do not return Cilicia to the Ptolemaic kingdom, E esse Gaius falou para Antíoco: se você não voltar a Cilicíria para o Império Ptolemaico, but he's not saying like this. He says, if you not withdraw your troops, if you do not withdraw your troops, ele fala para ele: se você não retira suas tropas de ali, then you are in war with Rome. então você vai entrar numa guerra com Roma. And he says, okay, I have to think about it with my council. E Antíoco fala para ele: então, sim, bom, eu vou pensar, eu vou discutir isso com os meus conselheiros. But before he can move, Mas antes de Antíoco conseguir se mover, Gaius, he takes a stick and makes a line in the sand around him. Gaius, ele pega como uma vara e começou a fazer um círculo ali no chão. And he says, if you leave the circle without giving me an answer, E fala para ele: se você sai desse círculo sem me dar uma resposta, that I can take to the Senate in Rome, that I can take to the Senate in Rome, uma resposta que eu possa pegar e levar para o Senado lá em Roma, then you are in war with Rome. então você vai estar em guerra com Roma. So he was standing there in the circle, E Antíoco está assim parado no círculo and then he had to decide and say, okay, I retreat myself. e ele tem que falar: muito bem, eu vou retirar dali. And from that point on, Cilicia is basically Rome. E Roman. desde aquele ponto para frente, a Cilicíria foi basicamente de Roma. Okay, so this is an overview of the history of Cilicia in the Diadoch and the Seleucid and Ptolemy Empire. Então, essa seria uma revisão superficial da história da Cilicíria com os diádocos e depois nos gregos aqui nas guerras sírias. Of course, this story goes on until today. Claramente, essa história aqui continua. But in this story, we have a look at these two battles. Mas é nessa história onde nós damos uma olhada a essas duas batalhas. And perhaps it's important and interesting to see it within this context. Então, talvez seja interessante olhar essas batalhas no seu contexto, So let's go and have a look at the Battle of Raphia. seu contexto histórico. Então, vamos dar uma olhada à batalha de Ráfia. I don't want to make it very long, Eu não quero fazer isso que fique muito longo, because this battle is kind of complicated. porque essa batalha aqui é um pouco complicada. We have a very well description of all the details and the troops that participated. Porque não temos. We have. Porque a gente tem muitos detalhes em quanto ao exército, o número das tropas e os que participaram. Yes. And basically we have the situation Basicamente, temos que olhar a situação that Antiochus, he comes de que o Antíoco, ele comes down to this area here. vem e chega até essa área aí. This is Raphia. Isso aí seria Ráfia. So he's very close to, he's on the border to Egypt. Então, ele se encontra bem na fronteira com o Egito. He had reconquered Cilicia, Judah, Gaza. Antíoco vem reconquistou a Cilicíria, Judá, Gaza. And the Ptolemy, he hurries to confront him. E então, o Ptolomeu, ele vai para o confrontar. And this is the story where I said they had a lot of diplomacy going on before the war. E é essa história que eu falei que teve muita diplomacia justo antes dessa guerra. And partially the diplomacy was because the Ptolemaics were not ready. The problem that they tried to delay the Então, fight. O que estavam tentando fazer era retrasar ou deixar para depois essa batalha porque o Ptolomeu não estava preparado. Okay, and one of the things that happened for the first time is Egypt, or the Greek rulers, E uma das coisas que aconteceu pela primeira vez é que os egípcios ou os gregos aí,
they trained the native people, the Egyptians, Eles treinaram aos nativos, os egípcios dali, in the art of the Macedonian warfare. na arte da guerra macedônica. So there's Egyptian phalanx. Então, essa foi uma falange egípcia. Okay, you remember? So we are back to this issue of the type of warfare. E vocês lembram? Isso nos traz de novo para o assunto de modos de guerra. And usually the phalanx, the core of the battle group, the core, the heart, E vocês sabem que a fortaleza do modo de guerra da falange, the most important part of the army a parte mais importante desse exército, was always the Macedonian phalanx, era sempre essa falange macedônica, because they only were trained, they only knew how to fight in a phalanx. porque eles só foram treinados e ensinados a como lutar com essa falange. But now he had also an Egyptian phalanx. Mas agora ele tem também uma falange egípcia. And then we have here this Egyptian phalanx, Teríamos aqui essa falange the egípcia, Macedonian phalanx, a falange macedônica, and this is Ptolemy. e isso seria o Ptolomeu. And you have lots of extra groups here. E ele tinha muitos grupos extras também. And these here will become important. Esse aqui? They will become important. E eles se vão tornar algo bem importante. This is the cavalry of Echecrates. Essa aí seria a cavalaria de Echecrates. Execrates, ou Execrates. So this is more or less the structure. E mais ou menos essa seria a estrutura desse exército. And just to give you an idea of the number, of the size of this battle, E só para vos dar uma ideia do tamanho dessa batalha, so this battle was much bigger than the battles of Asculum or Heraclea or Beneventum. essa batalha aí foi muito mais grande do que as batalhas de Heraclea, ou Asculum, ou Beneventum. This Foi maior do que essas batalhas. only the Macedonian phalanx was 25,000 men. Somente essa falange macedônica eram 25.000 homens. Egyptian phalanx was 20,000 men. E a falange egípcia era 20.000. These were 8,000, roughly. There were 6,000. So these are big numbers. Eles eram mais ou menos 8.000, depois 6.000. Era um número bem grande. And you have also lots of elephants. Você tem também ali muitos elefantes. They have here on this side, you have 33 elephants. Desse lado, eles tinham 33 elefantes. On that side, you have 40 elephants. Desse lado, eles tinham 40 elefantes. But the other side had almost the same. Mas o outro lado, os oponentes, eles tinham quase o mesmo. So Seleucus, Assim que os Seleucos, this was his core, the Macedonian phalanx or the Seleucid phalanx. essa era a sua falange seleucida. I think they were 20,000, Eles eram 20.000. so forth, So forth? and so forth, What is that? all, etc. Ah, ok. Etc. They have, I think they had same amount of elephants on that side. Acho que eles tinham a mesma quantidade de elefantes desse lado. For us, it's not important, but you can find description of the battle where it explains exactly what part of the troop attacked what part of the troop. Então, tem detalhes aqui talvez não seja muito importante. Vocês podem conseguir com muito detalhe pesquisando que grupo atacou qual grupo e como foi a batalha mesmo. And then you had like the king. He put his troops, his cavalry. E depois você tem o rei, ele colocou suas tropas, a cavalaria. These were the elite soldiers. Esses aqui eram os soldados elites. And Antiochus was here. E Antíoco, ele estava aqui. And somewhere here was Ptolemy. E
por aqui se encontrava o Ptolomeu. We have 60 war elephants here on that side. Eles tinham 60 elefantes desse lado aí. And just to have an idea, from here to here, E só para dar uma ideia de... você fala do espaço? this was over 3 kilometers. Desde esse extremo até outro eram pelo mínimo uns 3 quilômetros. Over, so almost 4,000 meters from here to here. This is, you couldn't, when you were here, you couldn't really see what's going on here. Na verdade, você nem conseguiria ver o que estava acontecendo do outro extremo. Eram quase 4.000 metros de distância dessa tropa, So, do exército. and this here was in the Egyptian desert. A In the batalha. desert. E, The whole fight was in the desert. e a batalha toda, ela aconteceu no deserto. So when the elephants started to run and the horses started to gallop, then it would cause lots of dust. Então, quando os cavalos e os elefantes começam a correr, teria muito pó, muita poeira que se levantaria. To make a long battle short, basically what happened is that these elephants and the cavalry, they attacked. Então, para fazer essa batalha curta, basicamente esses elefantes vieram aqui para atacar essa cavalaria também. On the right side, they were always the best. No lado direito sempre estavam os melhores. This is the place of honor. Esse aqui era o lado do honor, o da honra. Like here, they were the best on that side. Como também desse lado aqui estavam os melhores desse lado. And the elephants, they managed to cause lots of, actually a routing. Eles foram desenhados para, basicamente, They destroy the order. os elefantes do Seleuco. Yes. Então, os elefantes de Seleuco, eles basicamente provocaram uma retirada e dispersaram, ou basicamente tiraram essa ordem que eles They tinham. were totally successful here. They destroyed totally the order and the system of Ptolemaic. Eles destruíram basicamente tudo isso desse lado completo e ficaram tudo bem desordenado. Deixaram tudo bem But desordenado. in all the dust, Mas também toda essa poeira, the king was here and he was thinking, I'm winning. é que o rei estava ali e ele não conseguia nem ver. Ele achava que tudo estava indo bem, que estava ganhando. When Echecrates, E então, Execrates, he goes with his cavalry, like behind, he attacks them from here. ele vai com sua cavalaria e ataca desde por aqui. And he is likewise successful on that side. E da mesma maneira, ele também foi bem sucedido desse lado, lutando. The elephants are extremely successful also. Os elefantes deles foram muito bem sucedidos também. So, and then these here attack, etc. Depois essa elite aqui ataca And Ptolemy wins the battle. e Ptolomeu acaba ganhando a batalha. Okay. So you see, we have in this fight, we have elephants, a lot of elephants. Então vocês podem ver que nessas batalhas temos muitos elefantes. And some months ago, you might have heard that we said that some of the elephants were from Africa, other elephants were from India. Some months ago, we said. E alguns meses atrás nós falamos e explicamos que alguns dos elefantes eram da Ásia, outros eram elefantes da África. And the elephants could not, they were disgusted by the smell of the other elephants. Disgusted. Disgusted. E esses elefantes, eles ficavam como que sentindo, como seria disgusted? Não poderiam aguentar o cheiro. Os elefantes eram repelidos uns aos outros pelo cheiro que eles tinham. This is why they go, they rout, they run away, they panic. É por isso que esses elefantes terminaram se retirando, fugindo, porque entraram em pânico. I'm just saying that we said this in the past, or I said it, but I don't think this is correct. It doesn't seem to be correct information. E estou falando disso porque foi falado, ou talvez eu falei, isso no passado, mas não é correto, não é bem assim. So, why does Ptolemy win according to this little description of the battle? What do you think? Então, vocês que acham, por que segundo essa pequena descrição, que Ptolomeu ganha a batalha? In total, Seleucus was a little bit bigger. His army was a little bit
bigger. No total, o Seleuco era, na verdade, pouco maior, tinha mais exército do que Ptolomeu. Why did he win? Porque então, Why did Ptolemy win? porque Ptolomeu ganhou. Both had phalanx. Both sides. Os dois tinham falanges. Yes? Lembra Mas Ptolomeu tinha duas classes de falange que eles que But- Seleuco não conhecia assim. But Ptolemy had two kind of phalanx to fight, and Seleucus didn't know that. And Seleucus didn't know this Egyptian phalanx. Okay. I don't think that the Egyptians were better, Então, eu não diria que esses egípcios eram melhores, but they added a very important manpower to the whole army of Ptolemy. mas eles deram para esse exército uma massa de homens, uma quantidade grande. But if you would have to bring it down to one point or to one thing, why did Ptolemy win? Mas se você tivesse que só falar um argumento, qual seria essa razão pela qual Ptolomeu ganhou? What would you say was the reason? Why did he manage to win? He seemed to win. Por que vocês então acham que ele ganhou? Porque o Seleucus aí no início parecia que estava ganhando. Por que ganhou Ptolomeu? Huh? No? Forget about the smell of the elephants. Não, esqueça do cheiro dos elefantes. It's probably not true. Possivelmente essa história não é verdade. Okay. The way that they attacked. What? Explain a little bit more. Ok, então explica um pouco melhor. Creo que puede ser por la forma de ataque, porque uno atacó de frente y el otro usó la retaguardia. I think that it would be the way that they attacked, because one of those attacked Frontal. right from the front and another one from one flank or behind. But he was successful here. Mas esse aqui foi bem sucedido quando ele atacou de frente. Okay. Sí, y también creo que fue porque Seleuco creyó que estaba ganando, aunque no veía. This is part of the problem. Então é parte. Yes, He didn't see. Well, he said that Seleucus did not see what was going on. He thought he was winning. é certo que o Seleuco ele estava aqui e já não conseguia ver muito e achava que estava ganhando. Yes. Hmm? 217. You mean the year? Yes. Eu penso que também porque a falange de Seleuco foi atacada, como Joaquim fala, para a parte de trás, e a falange de lado e da parte de trás eles são frágeis. Okay. So I would say Yes. that, as Joaquin said, the Ptolemy he attacked the phalanx from one side or from behind, and the phalanx is weak when it's attacked by that side. Exactly. You remember the phalanx has to stay together. É verdade. Então você lembra, a falange ela tem que se manter junta. We remember that the word cohesion is Vocês extremely important to the function and the success of a phalanx. Vocês podem lembrar que a coesão é algo muito importante para a falange. Eles têm que estar bem em coesão. By this maneuver, he destroyed cohesion here on that side. Mas com essa maniobra que ele fez, ele destruiu essa coesão na falange. Gabriel? Yes. Okay, so it wasn't Seleucus, it's Antiochus. Não era Seleuco, mesmo que seja o reino seleucida, né? Yeah, it's Right. a Seleucid empire, the Seleucid armies, but the king's name was Antiochus. O nome desse rei era Antíoco, Antíoco III, mas é o reino seleucida. So if I boil your comments down to one word, why did he win? Então, se eu tivesse que pegar todos os seus comentários e dar uma só ideia de por que ele foi que ganhou, I would say it's just strategy. eu diria que foi simplesmente estratégia. It was not the elephants.
Não foram pelos elefantes. Elephants were important, Os elefantes foram but the importantes. cavalry was also very important. Mas essa cavalaria foi também importante. And then this last death, how you say it, the last death stroke by the infantry was also important. The elephants were important, Os elefantes foram the importantes. cavalry was important, A cavalaria também. and the last action of the infantry was also very important. E a última ação da infantaria foi também importante. So you cannot say it was on the elephants or the cavalry. Então você não poderia dizer que foi pelos elefantes ou a cavalaria. It was strategy. Foi a estratégia. Okay. And let's remember what we said last hour, A estratégia. E lembre do que a gente falou na última hora. because we are trying to see the parallels of Asculum and Raphia. Porque nós estamos tentando entender o paralelo entre Asculum e Ráfia. Who wins Asculum? Quem ganha Asculum? Jessica, remember that? Jessica, você lembra? Okay, he is the king Pyrrhus, of the south. And he's the- Okay. o rei do sul. Rei do Sul. Who wins Raphia? E quem ganhou Ráfia? He was the king of. Ptolemy, Okay. rei Go. do sul. Renilde, you remember why did Pyrrhus win? Então, Renilde, você lembra por que o Pirro ganha? What was boil it down to one thing? Se você fizesse um resumo em só uma coisa, por que What foi que ele ganhou? decided the battle? Que decidiu essa batalha? Someone remembers? Alguém lembra? Yes, elephants. Os elefantes. And what wins the battle here of Raphia? E que ganhou a batalha de Ráfia ali? You can continue, Você pode continuar. sister. Irmã Renilde. Também os elefantes? The elephants also? Ali foi a estratégia, né? Ok. It was a strategy. Trouxe o termo vitória pírrica. Hmm? No. No. There was This not. is Asculum, and this Isso is aqui seria Raphia. Asculum, isso seria aqui a Ráfia. No houve guerra, vitória pírrica. There was no Pyrrhic victory in Raphia. Exacto. No. There was not a Pyrrhic victory in Raphia. And you remember that a couple of years later, Antiochus will come back and he will win. E vocês lembram que alguns anos depois, o Antíoco III, ele volta e ele recupera, ele termina ganhando. So, Sister Annabeth, who had the bigger army in Asculum? Então, irmã Anabel, na batalha de Asculum, quem tinha o exército maior? I think it was the king of the north. King of Eu the acho North. que foi o rei do norte. Correct? É correto. A little bigger. Era exército um pouco maior. And here, E aqui? Ptolemy. Ptolemy? No, Antiochus. Yeah. Não Ptolomeu, Antiochus. foi Antíoco. Ou Seleuco. Estou misturando aqui, I'm mixing English and. But Estou misturando aqui at os this point in inglês. time, you all are. You understand both languages. Mas kind of. eu sei que vocês já vocês percebem as duas línguas. Vocês Rei do entendem? Norte bigger, okay? Então, o rei do norte era maior. And there's this other element that I was trying to argue is that in Asculum you have the phalanx and you have the legion. Então, tem outro elemento que eu queria discutir, que lembrem que em Asculum você tem a falange e a legião. The phalanx is an old mode of warfare. The legion is a new mode of warfare. A legião, phalanx é não nome. It's a new mode of warfare. The legion. Phalanx.
Então, lembrem que a legião é um novo modo de fazer guerra. So, Emilis, Emilis, who was superior, legion or phalanx in que Asculum? foi superior, a falange ou a legião? In terms of who won? Em Who was termos de quem superior ganhou, in The terms of legion. military stronger, like The legion. em The termos legion. de força militar, quem era maior? A even if they legião. didn't win. Mas eles não ganharam. Why would you say they were stronger? Então, se não ganharam, porque você falaria que era mais forte? Because they could do more. Porque eles conseguiam fazer mais. Okay. You could say either they are stronger or they are at least on par, at least on the same level. Okay. Então, você poderia falar que ou eles são melhores ou pelo mínimo estão no mesmo nível com a falange. Legião, phalange. I don't know in mathematics how do you say it? Do you like this? No. Yeah. O quê? Yes? Igual ou maior? I know. É certo, ok. O de em cima, acho que embaixo não. Todo mundo fala que está certo, então. Então, ok. And here in this battle, E who is- nessa batalha, who's superior quem era superior? in this battle here? Nessa batalha de ali. The phalanx. Superior over what? The phalanx. A falange era Okay, superior, So they're same, right? então Yeah. eles tinham a mesma coisa, duas We only falanges. have one type of warfare here. They both have the same type of warfare. Aqui temos o mesmo modo de guerra, os dois tinham a falange. You already know that we are saying Asculum is what in our time period? Vocês já sabem que Matias. nós estamos falando que Asculum é o que nesse tempo, ou no nosso tempo. Lakut. Who is Asculum? What does it represent in our time? Quem representa Asculum em nosso tempo? Rafia. Ráfia? Okay. yeah. Sim. This is nothing new. That's already written on here. Tá, não é nada novo, tá, também está aí escrito. O que mais? A year, perhaps. Ano, talvez, se você lembra algum ano que representa. 1919. 2019. What? 2019. All right. So, what types of warfare are going on in our time period? Então, que ou quantos tipos de modo de fazer guerra estão presentes em nosso tempo? What do you think is represented by the legion and represented by the phalanx? Você que acha que está sendo representado pela legião e pela falange? Una guerra fría y otra caliente. Kenchi. A Cold War and a Hot War? But then you would have to argue, Mas depois você teria que argumentar Russia is fighting with what? que a Hot or Rússia Cold está War? lutando com o quê? Si Legión es un nuevo modo de guerra, If the Legion is a new mode of warfare, eso sería la ciberguerra. isso seria that would be the cyber war, Okay, let me cyber warfare. put it here again. We have 2019, Então, temos aqui 2019 and we say, e nós falamos who's going to attack? que quem vai atacar quem? Quem vai atacar? El rey del sur al rey del norte. O rei do sul, the king of the south to the king of the north. Dos S en portugués? No. Aquí. King of the North, United States. O rei do sul, Rússia, o rei do norte, os Estados Unidos. At the moment, so far with Sister Tess, we have only seen that there's a new type of warfare, right? Até agora temos visto com a irmã Tess de que só tem um novo modo de guerra. And this is what you've been saying, E isso que você tem estado falando. cyber warfare, Essa batalha cibernética, essa guerra cibernética. okay? But what I think that we can see in Asculum Mas o que eu acho que dá para ver em Asculum is there's actually two types of warfare, é que na verdade tem dois tipos de fazer guerra. and that you can see that the legion is
is actually the new type of warfare. E que você consegue ver que a legião é, na verdade, um novo modo de fazer guerra. Legion would be king of the north or king of the south? E a legião era do rei do norte e do rei do sul? El rey del norte. Okay. From the king of the north. And this would be phalanx. Right. E isso aqui seria a falange. Matthias Isarwalde. You think we can do this application? Você acha que nós conseguimos fazer essa aplicação? Dá para fazer? Teria que pensar melhor sobre isso. I would have to think a little bit more about it. Right. Why? E por quê? Porque é o oposto que a irmã Tess está falando. Because it's Porque é o oposto que a irmã Tess está falando. because it's in opposition to what Sister Tess is speaking about. Why is it in opposition? Why? Por que está isso em posição? Porque ela disse que não vai ter guerra quente. Because she's saying that there's not going to be hot war. Nobody's saying that Legion represents hot war. Ninguém Oh, está, he said. Ela disse, pois eu Ok. me confundo. ninguém está desculpa. falando que a legião representa a guerra quente. So if the Foi o que ele phalanx falou. represents cyber warfare, Então, se a falange representa a guerra cibernética, it's not conclusive that this has to be hot Okay. war. não é Right. uma conclusão o que você chegaria e falar, não, então a legião é uma guerra quente. What could this be? O que seria então? Sanctions. Sanções? Sanções? Sanções. Então, Something like that? e com o tio na O. Okay. What do you think? Does it work? E vocês que acham? Será que funciona isso? Não vejo problemas, mas I don't see any problem with that. Can be. So, Yes. então, poderia ser. For Gabriel. Irmão Gabriel. The problem I would see is that sanctions are not quite a new mode of warfare. Então, o problema que eu veria é que as sanções não são, na verdade, um novo modo de fazer guerra. But maybe they have become so sophisticated that we can make this application. Mas talvez tenha se tornado tão sofisticado que dá para falar que seria nova. Maybe somehow related to diplomacy or something like that. Não entendi isso. Maybe related to diplomacy. Talvez relacionada com a diplomacia ou algo assim. I would say that you could argue Eu diria que você consegue argumentar that the Legion did not appear in history at Asculum. de que a legião não aparece pela primeira vez em Asculum. It was not actually new. Na verdade, a legião não era nova. It was just the first really battle between these two types of warfare. Foi simplesmente aquela primeira batalha entre esses dois tipos. Yes, De fazer guerra. in the Latin wars and Samnite wars, the Romans had already used the Legion against the Italian people. Nas guerras latinas e essas guerras feitas ali na Itália, os romanos já usavam a legião. Okay, it was just new to the encounter was just new. It was new to the Greeks. O que foi novo era esse encontro, era novo para os gregos, por exemplo. But I get what you mean. Mas eu entendo o que se fala. Anything else? Any other thoughts to this? Alguma coisa mais? Alguma outra ideia para acrescentar aqui? So the Legion over these battles become more and more superior. Então, a legião, nessas batalhas aqui, ela se vai tornando cada vez mais e mais Superior. superior. And it will finally gain the first win, the first victory in the Battle of Beneventum. E ela tem sua primeira vitória na batalha de Benevento. The battle was 275. Essa batalha foi no ano 275. Uh-huh. 275. I don't intend to retell the story again, the whole story. Não estou tentando falar toda essa história de novo. You remember that Pyrrhus left
Italy. Vocês lembram que Pirro ele fugiu da Itália? After his victory in Asculum, he leaves Italy. Depois dessa batalha em Asculum, depois da batalha de Asculum, ele também saiu da Itália. Where does he go? Aonde foi que ele Got to work for. ele foi You depois remember? da batalha de Asculum? After Asculum, where did Pyrrhus go? Onde é que Pirro vai depois da batalha de Remember Asculum? that? Lembra isso? Ele, não tenho certeza, mas ele volta para Pirros. Not yet. Não, ele ainda não. I'm not sure, but I think that he returns to Epirus. I don't know. É Pirros. To the other side. Not really. He goes to. Ele vai para o outro lado. Ah, yeah. He goes to Sicily. Ele vai para a Sicília. He had 2 offers, job offers. E Pirro, ele tinha 2 ofertas ou propostas de trabalho. The kingdom of Macedon O reino da Macedônia had no king, lost their king. não tinha rei. Na verdade, perdeu o rei. So they invited him to come and be their king. E tinham convidado ao Pirro para ir para lá e ser rei. The people of Sicily were under oppression from the Carthaginians. Depois, as pessoas da Sicília, o povo de ali, eles estavam sendo oprimidos pelos cartaginenses. And they also give him a job offer, help us. E então, os sicilienses, eles também dão para ele uma proposta de trabalho. What would you have done? Vem e nos ajuda. Que você tivesse escolhido? Acho que o povo dele, Eu diria que I would say that his own people. eu não sei. Yeah, because you're not Pyrrhus. Sim, porque você não é Pirro, então. This was too boring for Pyrrhus. Era muito era aborrecido para ele já. It wasn't a challenge for him. Não era um desafio para ele. He wanted to go into war, he wanted to fight, he wanted to do something. Ele queria ir para a guerra, ele queria lutar, ele queria fazer outra coisa. And also, historians think that he thought he had the plans E na verdade, os historiadores falam que ele lutou, ele tinha um plano that if he wins Sicily, de que se ele ganhava a Sicília, he will eventually win Carthage. ele depois conquistaria Cartago. Carthage was very, very rich. Cartago era bem rico. Carthage and then Libya. E seria Cartago e também a Líbia. Cartago e a Líbia muito ricas. So and they controlled the cornfields. Eles controlavam as plantações de maíz No, ou trigo. Mhm. Os campos de trigo eram controlados por ele. And this corn was the corn that was exported to Rome to Era- feed the Roman people. Era esse o trigo que era carregado e levado para a Roma e alimentar todo esse povo. Do you remember if was this expedition successful or was it not? You Você remember? lembra se essa expedição foi bem sucedida ou não? Okay. No, I don't remember. It was not. You're Acho que eu não correct. estava nessa aula. Então não foi bem sucedida. It was not successful. Então não foi bem sucedida, não. There was the history of the temple where he robs the gold from the temple. Temos a história do templo onde ele rouba o dinheiro que estava nesse templo. The ships break. Depois ele entra o barco dele naufraga. He loses the gold, etc. Ele perde o ouro, etc. Anyway, then the Romans come down Depois os romanos and Tarentum says, "Hey, come back." eles descem e Tarento chama para ele, ei, volta. But meanwhile, 3 years, almost 3 years had gone. Mas quase uns 3 anos tinham ido embora nessa história. Okay, 3 years. So it was a long time. Foi muito tempo. It was not war. It was not battle after battle after battle. Não é que foi uma batalha, depois a outra. Okay, so 3 years later, okay, he returns Foi como quase 3 anos depois, quando ele finalmente ele volta for this battle of Beneventum. e ele luta essa batalha de Benevento. We don't have a lot of records of this battle. Não temos muitos relatos dessa batalha. We don't know how many soldiers were with Pyrrhus. Não sabemos quantos soldados tinha o Pirro. We don't know how many soldiers had the Romans. Não sabemos quantos soldados tinha Roma. We do not know very well how the battle developed. Não sabemos muito bem como essa batalha se desenvolve.
So I explain very quickly. Assim que eu vou explicar bem rápido. The Romans had learned, Os romanos tinham aprendido and they went e in eles, an area that was rocky. eles foram a uma área que era rochosa. They went on a mountain, almost a mountain, Eles foram bem perto de uma montanha, on the top of the mountain, na cima dessa montanha, or a hill. uma loma. Well, not so huge, but anyway, it was a hill. It was rocky, Então era essa montanha assim, rochosa. and they have learned already that the phalanx does not work very well on rocky ground. E eles on já mountain sabiam ground. que a falange não trabalha muito bem, nem funciona em terreno rochoso. So they were pretty safe up here. Então eles estavam bem salvos lá em cima. So what Pyrrhus does, he divides his army in 2 groups, Então o que Pirro fez foi dividir seu exército em 2 grupos. and he takes a smaller corps, E ele pegou essa menor, o quê? cohort, Ele pegou essa cohorte menor with a cavalry and elephants com uma cavalaria e elefantes and some infantry. e alguma infantaria. And in the night he walks up to the forest, through the forest, E de noite ele caminhou e foi pela floresta, esse bosque ali. and the idea was in the middle of the night that he would surprise them. E a ideia era que no meio da noite ele ia pegar surpresos o exército. And he would give a signal, and they would also attack at the same time. E que ele daria uma sinal e no mesmo tempo eles atacariam. But the problem is that he loses the track, Mas o problema foi que ele perdeu o caminho. so he does not arrive in the night up there. Então ele não consegue chegar de noite àquele In local. the night they can't find the way. E de noite eles não conseguiram achar o caminho. Perhaps the guides, they did this on purpose, perhaps. Talvez os guias que ele tinha fizeram isso de propósito. So with Talvez. the elephants and the horses and the men tired and super tired, walking the whole night trying to find the way, Então, esse exército com a cavalaria, com os elefantes muito cansados, tentando encontrar aquele caminho, they arrive in the morning, eles chegaram de manhã and the Romans see them. e os romanos os olharam. It was no surprise. Não foi nenhuma surpresa. So look, who's coming? E eles falaram: olha quem está vindo. Let's get ready, let's Então, fight. vamos nos preparar, vamos lutar. The Romans were in advantage because they were fit, they had slept, they were ready. Os romanos estavam em vantagem porque eles tinham descansado, tinham comido, estavam preparados. And Pyrrhus should have abandoned his plan. He should have stopped. Então, o Pirro, ele deveria ter tido parado e deixado aquele plano, But he fights anyway, mas ele luta de qualquer jeito and it's a disaster. e vira um desastre. Part of it is his elephants. The Romans, they know a little bit better how to deal with elephants. Os elefantes deles, já os romanos sabiam como lidar melhor com esses elefantes. And they throw they call it javelins, a little small, lanças. Então, eles lançaram essas lanças menores, Pequenas, uh-huh. que eram menores. A lot of javelins, lots, a rain of javelins against elephants. Monte delas era como uma chuva dessas lanças contra os elefantes. The elephants get crazy and they lose they are not controllable. Então os elefantes viram todos loucos e eles perdem completamente o controle deles. There's this young elephant who's injured. He's looking for his mother. E está essa história desse elefante novo que foi ferido e estava procurando a sua mãe. And the mother gets crazy because he hears his young elephant screaming and he goes wild and he destroys everyone, everything. Então a mãe está escutando os gemidos de seu filho e ela vira também muito maluca e ela dá a volta e vira muito selvagem no meio disso. And then these here attack also, Logo esse grupo aqui eles atacaram but they também, have to climb the mountain mas eles têm que escalar essa montanha, subir. and they run downhill. E eles lá em cima eles estão indo com a inclinação em seu favor. So the Romans, they gain the victory, the hand over this battle.
Então, os romanos ganham essa vitória, essa batalha. and Pyrrhus retreats. E o que Pirro fez, ele fez um trato. No, he retreats, Ele se retira, ele vai para trás. but pretty organized. Mas de um jeito bem organizado. So there's a little bit different accounts, not very much accounts on what happened. Some describe this not so bad from the perspective of Pyrrhus. Então, tem muitos diferentes relatos. Alguns mudam um pouco, alguns não colocam a Pirro estando em tanta desvantagem. Yes, but he lost. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que ele perdeu. And then he leaves Italy. E ele fuge da Itália, ele sai, ele foi embora. So next hour we can have a look and resuming this history. Então, na próxima hora, vamos ter um pouco de revisão e vamos olhar isso aqui de novo. And we'll make a last comparison with Panium. E vamos fazer a última comparação com Panion. And then we'll try to see if this model here works. E depois vamos tentar olhar se esse modelo que temos aqui, será que funciona. And we'll try to parallel Beneventum with Panium and to see if we can come to some conclusions. E vamos tentar também colocar a Beneventum e Panion juntos e ver se isso funciona, se tem alguma aplicação. Any questions so far? Alguma pergunta até agora? All right. Muito bem. Let's kneel down. Vamos orar. Father in heaven, we thank you for this beautiful day. Querido Pai, nós te agradecemos por esse formoso dia. The week started nice, and we could learn a lot. Essa noite, onde temos aprendido muito. Give us a good night's rest. We ask you. Pedimos que nos dê o Senhor uma boa noite de descanso. And keep your hand over these remaining weeks of this trimester. E que esteja a sua mão nas últimas semanas desse trimestre. In Christ's name, No nome de Jesus. amen. Amém.